Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer a apresentação aqui do trabalho 2 de um projeto de circuito lógico sobre fazer o computador funcional a partir com essa ferramenta aqui. Primeiro eu vou mostrar a execução dos programas, dar play aqui. Primeiro o Bobosort, às vezes dá um errinho besta assim, mas clicar no reset resolve na hora. Ele vai, pega as informações, joga para os registradores, faz, executa todas as operações aí. Dependendo, ele faz um jump, volta para o início. Depois ele escreve correto, na ordem certinha, o que estiver acontecendo ali. Pegar outro exemplo aqui, por exemplo, se já tiver no 0, 1, 2, 3 mesmo, ou se já tiver correto, não precisar fazer nada de palíndromo, você der play, ou de palíndromo não, de boa sorte, já tiver sortado certo, ele vai e só escreve direto, não muda nada. Se, por exemplo, eu pegar números diferentes aqui para mostrar que também funciona, 06, 04 e 08, ele vai também, por exemplo, pegar aqui, eu vou dar play para resetar, né? Vai resetar, ele vai, olha um por um, pega, faz todas as operações direitinho, vai, inverte, aqui, funciona perfeitamente. Agora abrir o palíndromo para checar se é um palíndromo ou não. Ele vai dar play aqui, ele vai checar 02, 03, 03, um é igual ao outro, 02, 02, um é igual ao outro. Vou checar e escrever 01 porque é um palíndromo. Agora se eu mudar 03, 0, assim, inverter esses caras aqui, não vai ser mais um palíndromo. Esse daqui não é igual a esse daqui, nem esse daqui é igual a esse daqui. Eu vou dar play, resetar, vai verificar, e como não é um palíndromo, vai escrever 00 aqui. Vou explicar um pouquinho do código agora, que eu fiz só o meu por cima. O que ele vai acontecer? Pega começar pelo palíndromo, que é o que está aberto aqui. Por limitação de, de espaço disponível, basicamente, de cada bit, de cada byte, na verdade, os 4 primeiros sempre vão ser para instrução, esses 4 últimos daqui vai ser para o resto das coisas, e como operação de RDM, que é o da memória, e STR, que é para escrever na memória, eles precisam de um registrador e depois ainda o endereço para poder salvar ou escrever do registrador ou no registrador. Eu me limitei a só 2 bits para cada um deles, e como nesse caso aqui, por exemplo, eu preciso usar esses 4 bits daqui, esses 4 bytes daqui para leitura, e um byte diferente para escrever, então eu fiz que o RDM do 00 seja esse, o 01 esse, o 02 esse, o 03 esse, e eu fiz o store, o str, ser um para frente do RDM. Então esse daqui ele não consegue escrever nada, ele consegue escrever nesse, para poder escrever o palindrome aqui, e ainda poder fazer o boa sorte com esses 3 aqui. Mas aí o que eu faço no do palíndromo mesmo, eu leio o que está no registrador, no endereço 00, e passo para o registrador 0, leio o que está no 03 e passo para o registrador 1, comparo, vejo se um que está em um registrador é igual ao outro é igual, depois eu movo o resultado que está na RA para o R2, leio de novo, eu leio agora o 01 e o 02 e passo para o registrador 001, comparo se um é igual ao outro, pego do RA e jogo para o R3, multiplico um ou outro para poder comparar se realmente é igual, se tipo, os 2 forem um, por exemplo, se os 2 forem iguais, então é um palíndromo, mas se um dos 2 não for, então não é palíndromo, então vai ficar 0. Depois eu pego essa informação daqui que vai estar no RA, jogo para o R0 e escrevo o que está no R0 para o 03, que é esse daqui, e depois o route termina a operação. Uma coisa que eu fiz também, por causa desse detalhe daqui, do endereço de eu começar pelo endereço, eu botei todos os meus RX por último, e todas as operações que precisam de RX e RY, tipo, o R0 aqui, por exemplo, eu botei o R0 aqui, porque esse daqui é o meu RX. Ok, o primeiro é o RX, então ele tá aqui, e o RY fica aqui, porque as operações que usam RDM ou STR, elas todas usam só RX. Então, o todo que tem o RX, eu joguei para depois, e o RY deixei antes. No Bubblesort é um pouquinho mais complicado. Eu leio do registrador 0, eu leio desse. Deixa eu mudar inclusive, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, para o Bubble Sorter funcional. Eu leio desse, jogo para os registradores, vejo se um é menor do que o outro, se esse daqui é menor do que esse daqui, que é o 01 e o 02, justamente o que está nessa ordem daqui.
Se for menor, eu não preciso alternar nada, porque já está certo, mas se não for menor, o R0 não for menor do que o R1, eu inverto os 2 basicamente. Como eu faço isso? Eu pego a informação que está no R0 para não ser desperdiçada e jogar no R3, depois eu pego a informação que está no R1 e subscrevo a informação que está no R0, pego a informação que está no R3, que era o que estava no R0, e jogo para R1, então acaba invertendo os 2. Depois faço a mesma coisa, o mesmo processo com R1 e R2, é exatamente o mesmo processo, não tem muito o que explicar, justamente para fazer de novo. E depois, para poder verificar se está tudo certo, eu fiz um greater than em vez de um less than aqui. Por quê? Porque do mesmo jeito que o RDM e o Story eu me limitei a 2 bits, eu precisei me limitar no jump, porque eu só tinha 4 bits disponíveis. Então eu tinha metade dos 32 bits da RAM só que eu dos 32 bytes da RAM só que eu podia acessar. Então todo jump eu precisei me limitar na primeira metade. Aí eu, em vez de fazer a mesma coisa, o LT de novo para poder testar de novo, eu faço um GT para fazer exatamente o oposto. Se não tiver se não tiver o LT basicamente, ou seja, tá GT, ele vai executar essa move aqui, ou seja, eu estou usando o jump em vez de pular a função para poder executar a função. Aí depois disso daqui, se já tiver tudo certo, eu vou estourar o que está no registro 0, R1, R2, que é justamente o da ordem já definida, no 000102, e vou dar halt aqui. É isso a parte das instruções. Agora para explicar o que acontece dentro da minha CPU mesmo. Primeira coisa eu acho que é melhor de começar da CPU, é começar pela UC, que é o que vai comandar tudo. A UC, basicamente todas as funções da UC que eu fiz funcionando a partir dessa máquina de estados aqui, que é a Finite State Machine. Que o que é que eu vou fazer? Eu vou sempre começar basicamente do passo zero, que vai estar registrado nesse registrador aqui, e vou a partir de cada ciclo do clock alterando de passo em passo. Eu fiz uma porta-note aqui na frente do clock para, tipo, ser exatamente enquanto eu não estou executando a função do lado de fora, não estou usando a RAM, por exemplo, ou usando qualquer outra coisa, eu avanço o passo para depois, na próxima virada, ele executar o passo. Então, aqui, eu começo com o passo zero, e o que esse passo zero daqui ele faz? Dentro da OC, eu mando o passo zero, se o passo estiver em zero, ele soma mais um no PC, que é justamente o contador o contador de passo, basicamente, em que endereço eu estou atualmente na RAM. Então, dependendo do meu clock, cada ciclo novo no clock, ele vai avançar mais um, enquanto esse incremento aqui que estiver ligado. Ou seja, toda vez que ele chegar no passo zero, ele vai ligar esse incremento aqui, o clock vai funcionar, ele vai aumentar mais um, o que vai justamente avançar mais um aqui na RAM e ler sempre o próximo endereço de acordo com o início. Então, basicamente, toda função, quando eu termino ela, eu reseto para o passo zero para avançar para a próxima instrução dentro das máquinas de estado. Depois eu vou para o passo um. E o que esse passo 1 daqui ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço da RAM que foi passado pelo contador de passo mesmo, e ele vai carregar na IR esse valor. Que aqui dentro da minha CPU, eu ligo esse valor daqui que eu vou receber na IR, ou da RAM, e jogo direto na IR. Que eu vou ligar esse load daqui da IR, que a IR não é pouca coisa, basicamente só um registrador que vai justamente guardar essa função, e quando o write tiver liberado para escrever na RAM, ela vai escrever a instrução que eu vou estar recebendo daquele endereço da RAM na CPU. Então eu vou salvar esse endereço daqui, justamente quando eu for pro passo 1, que dentro da você vai fazer aqui, mudar o valor do IR mesmo, e também vai estar lendo a RAM para um caso específico ali. Realmente a leitura da RAM se executa no passo zero. Mas aí depois que eu estiver recebendo a instrução, que eu liguei diretamente aqui a instrução da IR para você, eu vou ver que operação eu vou fazer, se vai ser jump, se vai ser alguma operação aritmética, adicionar, qualquer coisa, e eu vou selecionar que registrador vai ser executado isso daí, qual RX para fazer essa operação, e qual vai ser o RY, que nem todo caso é RY, por exemplo, naquele caso do RDM, do store, que eu usei esses endereços que eram para o RY, que normalmente são para RY, é uma operação aritmética, para poder selecionar qual endereço é para ler e qual é para escrever. Mas aí eu vou, a partir dessa operação, eu jogo essa operação na máquina de estado, e eu faço, a partir desse decodificador daqui, eu escolho qual operação é, e dependendo da operação, eu vou fazer um passo diferente. Se eu for alguma dessas operações aqui, que são as operações aritméticas, eu executo o passo 2, que basicamente o que ele vai fazer? A partir da operação e dos 2 registradores que eu escolhi como RX e RY, que eu vou selecionar
Isso aqui, na verdade, a seleção é automática a partir do RX e RY, se for selecionar um RX e um RY a qualquer momento, assim que eu receber a instrução. Você até com esses 2 registradores selecionados, a partir disso daqui, eu peguei cada um dos registradores, liguei com com o túnel mesmo, direto para o multiplexador. Aí a partir do que estiver dizendo dentro da OC de qual RX e qual RY, que é para ser executado, eu vou selecionar aqui qual deles vai ser, e esse daqui vai ser meu RX e esse daqui vai ser meu RY a partir disso. Aí dentro da minha LU, para fazer as operações aritméticas, eu tenho aqui cada uma das operações aritméticas direitinho. Eu tenho também esse RA, basicamente é para transformar qualquer coisa que seria um bit em 8 bits, que é esse circuito simples aqui, só transforma, se for 1, vai para transformar o 8 bits de 00001 aqui, se for 000, tu vai manter tudo zero. Então ele vai transformar todas as operações que só daria 1 bit em 8 bits, e todas as operações normais ainda continuam em 8 bits, e aqui eu seleciono qual operação eu vou estar utilizando no final. Todas as operações estão sendo executadas, mas só uma está sendo escolhida a partir do multiplexador, com a operação aqui. Basicamente, o que acontece no passo 2 é simplesmente ativar o RA. Tudo que eu vou aqui dentro da CPU, aquilo dali, ele vai dar load no RA basicamente, o load RA vai estar aqui, vai escrever, vai dar write enable no RA, ele vai salvar a informação que está dentro da LU para dentro do RA. Aí ele vai salvar basicamente essa informação daqui dentro do RA para se eu precisar usar para alguma coisa. Outro passo que pode acontecer dentro da máquina de estados é o store mesmo. Se for o passo for para o store basicamente, o str, ele dentro da OC, ele vai escrever na RAM a partir do meu RX, que eu vou definir isso. Ó, aqui, ele vai escrever na RAM que se eu seguir isso daqui, vai ser o memory, ou não, memory write enable, que ele vai jogar para dentro desse decodificador daqui para qual endereço para escrever, por exemplo, ou para fazer qualquer outra operação. Tipo, o passo também que está saindo do meu PC, o program counter, ele vai para cá também. O, né? Ele vai para cá e vai decodificar isso daqui. Decodificar, normalmente sempre vai ser o passo que vai estar dando no controlador de programa aqui. Ele vai executar aqui e tem esse decodificadorzinho daqui para selecionar qual vai ser. Se for alguma operação que usa um segundo byte da RAM, como por exemplo o RDM que vai ler um segundo byte da RAM, ou o store que vai estourar algum byte dentro da RAM, ele vai selecionar a partir desse multiplexador daqui, a partir desse multiplexador daqui, se é o passo normal ou se é eu vou estar usando um endereço sem ser do passo atual, basicamente. Aí eu vou, nisso daqui, selecionar se é o RDM ou o STR, que eu seleciono o RDM, ele vai ser o padrão, ou o STR se for isso daqui, ou seja, se for dentro da CPU, se for o write enable, ele vai aqui dentro do decodificador. Esse decodificador daqui, ele vai salvar direto a instrução do str, senão ele vai pegar a instrução do basicamente isso daqui é para poder decodificar e selecionar só os últimos 4 bytes para poder escrever, ou os penúltimos, basicamente 4 bytes para poder ler. Então selecionar se for para os últimos ou os penúltimos, dependendo se for o RDM ou str. E aí jogar para esse endereço daqui, a partir disso daqui. Então basicamente é isso que o meu passo 3 ele vai fazer, ele vai escrever. Ele vai liberar para escrever e vai ir para um endereço do para um dos últimos 4 endereços, dependendo da instrução. E aqui dentro da minha CPU, eu seleciono isso daqui aqui embaixo, isso daqui para saber qual endereço vai. Aqui o RX que é o que vai escrever, e o write enable para poder realmente escrever na RAM. Interessante aqui, o write enable vai ligar aqui para poder liberar a RAM para escrever, e o RX vai ser sempre o STR aqui, basicamente, ele vai escrever o que for para escrever, vai estar aqui, chegando aqui, que seria o RX. Então isso daí é o que vai ser executado no passo 3. O passo 4 que eu fiz é o passo para o RDM. O que o RDM vai fazer? Ele vai primeiro mudar aquele endereço lá por todo o processo que também tem pelo STR e vai jogar para RAM. Depois de fazer isso, de jogar tudo para RAM, ele vai dentro da OC, o passo do RDM, ele vai fazer a mesma coisa do STR, ele vai ler a RAM,
Só que, como ele está lendo essa RAM daqui, ele vai salvar o valor que eu estou lendo da RAM nesse momento para esse registrador daqui, que basicamente só vai armazenar isso daqui, que é o que basicamente até o próximo passo, que sempre é um passo que sempre vai acontecer. E o próximo passo que eu tenho é o passo 5, que no caso do RDM ele sempre vai acontecer, depois do passo 1 ele vai para o passo 5 sempre, ou depois do passo 4 ele vai para o passo 5 sempre, ou no caso do MOVA, dos MOVs basicamente, para mexer coisa, para algum registrador, ele vai direto do passo 1 direto para esse passo 5 também. No caso do RDM, ele vai pegar esse registrador daqui e vai escrever no registrador que estiver dizendo na instrução que está salva no IR, porque nesse RDM eu nunca salvei a instrução no IR, salvei nesse registrador daqui. Vou pegar a informação que está nesse registrador daqui e jogar para o registrador que tá dizendo para jogar na IR, ou no caso dos MOVs, eu vou pegar o registrador que está no RY, eu vou jogar para um RX, ou eu vou pegar o que está no MOV do RA, eu vou pegar o valor que está no RA e vou jogar para algum RX, que eu decido basicamente qual a origem que vai ser jogada para esse RX, a partir desse multiplexador daqui, que vai escrever em em no registrador, basicamente, todos os registradores, só que eu só vou liberar qual registrador a partir de qual RX. Dependendo de qual for o RX, eu vou escrever depois de download, né, no RX, justamente nessa instrução, uma das funções dela é download nesse RX, ele vai jogar, liberar download no RX, vai escolher qual RX aqui, e vai pegar a partir dessa origem daqui, se é o EDM, o RA ou RY, o endereço de memória, o RA ou RY, e vai jogar e escrever em algum dos registradores. Depois eu tenho o meu passo 6, que é o jump. O jump, ele vai executar e vai alterar o valor do PC, basicamente, e pular para alguma parte específica. O passo do jump é justamente o meu passo 6 aqui, ele vai mudar o valor do PC, se o RA for exatamente 1, ou seja, se alguma das operações foram feitas a última operação que foi feita na ALU, que salvou no RA, ou uma dessas operações aqui que dê exatamente 1. Se der 0, não vai executar a função do jump. Aí, se as 2 forem, se uma for 1 e o outro for 1 também, vai mudar o valor do PC para o valor que está salvo no RX e no que seria o RX e o RY, os outros 4 bits da minha instrução. Aí eu tenho essa maquininha daqui de basicamente de decodificar eu pego o RX e o RY, jogo para cá, e eu pego esse outro bit daqui para alimentar na primeira metade para ter os 5 bits que são os 32 endereços diferentes da RAM. Então eu vou jogar aqui dentro do meu PC, vou dar load nesse PC para justamente carregar o que está dentro desse passo do jump, e eu vou mudar o meu PC, se tudo estiver certo, para a instrução para o endereço exato que o jump mandar. E, no último caso, a última instrução que eu tenho, basicamente, é o halt, né, que é justamente para parar tudo. Basicamente o que eu fiz, se a instrução for halt, instantaneamente na hora, a partir desse decodificador daqui, eu vou eu vou dar halt e eu vou mandar esse sinal daqui. E o que esse sinal daqui ele faz? Ele vai sair daqui direto da UC basicamente para o main, e esse route é ligado ao meu clock para a CPU. Ou seja, assim que alcançar o clock, eu vou desativar isso daqui vai ser 1, na verdade, então vai sair a partir do NOT como 0, e vai travar o clock, porque o clock não importa o que aconteça, ele vai continuar não saindo nenhum sinal, então a CPU vai parar de executar, então ela vai travar. E é basicamente isso, passou um pouquinho do tempo, mas vou ver se eu consigo editar para cortar um pouquinho. E é isso, acho que falei de tudo, não acho que deixei de falar de nenhuma parte. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Foi um trabalho que deu muito trabalho mesmo, mas saiu, fiquei orgulhoso do resultado. Deu muita volta, muita coisa que precisei aprender diferente e tal. Ah, eu não falei na verdade do reset também, que no reset basicamente zera tudo. Ele vai aplica tudo pra resetar, pra zerar, aí executar tudo de novo, se precisar. Mas é isso. Vou, na verdade, executar um programa por dentro aqui. Por exemplo, ele vai fazendo aqui por dentro, dá um reset, que às vezes acontece isso. Acelerar aqui. Ele vai executando as instruções, vai no clock aqui funcionando também. 6 executando, salvando as informações, se for RDM, jogando para cá, adicionando.
salvando as suas coisas, trocando os registradores de lugar, que acho que já deu o Halt já ativou. Mas é isso.